Viva, eu sou a Sofia, bem-vindo ao Ideias de Trazer por Casa e a mais uma dica de domingo. Hoje quero falar sobre detox. E este tema vem em resposta a um pedido da autora do canal Quem Tramou a Gordinha, porque nestas festas o excesso de alimentos, o excesso de doces, de açúcar eventualmente, ou de fritos, o excesso de alimentos que não são assim dos mais adequados, mas mesmo que fossem, o excesso de alimentos, e já vamos falar um bocadinho sobre isto, leva muitas vezes a uma sensação de inchaço e leva-nos a pensar como no próximo ano talvez façamos diferente. Ou não. Porque na altura de facto sabe bem, o pior é depois, sabe tudo menos bem. Então ela perguntava-me sobre algumas dicas de detox e não sei se serei a pessoa mais indicada para falar sobre detox, porque eu tenho apenas a minha experiência, não é? Vale o que vale. Mas posso falar sobre a minha experiência, sobre aquilo que me tem servido e aquilo que me faz todo o sentido, e pode ser que lhe faça sentido a si também, pode ser que te ajude. Não só pelo tipo de alimentos que nós comemos nas festas, é natural que nós nos sintamos mais desconfortáveis e inchados, inclusivamente pela quantidade de alimento, porque de facto nós precisamos de tempo para digerir o alimento, e aquilo que acontece já normalmente no dia a dia é que nós não damos ao nosso corpo tempo para ele digerir convenientemente os alimentos, quanto mais numa altura como o Natal e o Ano Novo, em que temos uma mesa cheia. Eu não sei como é na sua casa, mas lá em casa sempre foi assim, na casa dos meus pais, sempre foi assim, todos os anos, mesa posta desde antes do Natal até ao Dia de Reis. Mesa cheia de comida, noite e dia. E não é preciso ser pequeno almoço ou jantar, ou lanche, ou ceia, para nós passarmos por ali e comermos qualquer coisa, porque basta passar pela mesa, ir fazer alguma coisa ao outro lado, e lá petiscamos mais qualquer coisa, não é? Então é tão fácil, tão mais fácil do que no dia-a-dia, nós nos empanturrarmos. Agora, se nós pensarmos no tipo de alimentos que nós temos à nossa disposição, normalmente as frutas precisam de um tempo de digestão à volta de 3 horas. Mais ou menos 1 hora no estômago, 1 hora no intestino grosso, 1 hora no intestino delgado. Então, 3 horas para as frutas, que são o alimento de digestão mais fácil. Para vegetais, legumes, depende também de muitas coisas, claro, mas assim, por alto, são à volta de 6 horas, porque demora 2 horas em cada um destes sítios. E se nós pensarmos em grãos, em hidratos de carbono, em algo de mais difícil digestão, leguminosas e por aí, então nós podemos pensar em 6 horas em cada um destes sítios. Então, são muitas horas, 18 horas neste caso, são muitas horas de digestão após uma refeição, sendo que muitas vezes nós comemos em todas as refeições aqueles alimentos que estão incluídos nesta terceira categoria de que falei, porque se não é o pão, podem ser os cereais, ou podem mesmo inclusivamente ser feijões, leguminosas, não é? Mesmo que seja na sopa, mas a sopa pode ser sopa de feijão, não é? Eu à noite só como sopa, mas é uma sopa de feijão. Então tem um período de digestão muito longo. E o que acontece é que, como nós comemos desta forma a todas as refeições, nós não damos tempo ao nosso organismo para digerir. E ele precisa de tempo para digerir. O que é que acontece quando nós damos outra vez alimento ao nosso corpo? Ele vai interromper os seus processos para dar atenção à digestão. O organismo precisa de fazer alguma coisa com este alimento e dá-lhe atenção. Então para tudo o resto. E tudo o resto pode ser repor-nos de um resfriado, de uma constipação, pode ser porque tivemos um acidente e estamos a curar qualquer coisa internamente, não é? O corpo precisa de atenção para isto, para estas situações. Pode ser uma doença que já lá está, muitas vezes de forma crónica, não é? Instalada. Então, o corpo precisa de tempo disponível para dar atenção a estes processos, mas muitas vezes não o tem porque está ocupado a digerir alimentos. Ele não
interrompe propriamente a digestão para procurar digerir outros alimentos, porque os alimentos vão descendo, não é? Então ele vai lidando com aqueles que chegam primeiro. É mais ou menos por ordem de chegada, eles chegam, tiram senha. Interrompe muitos outros processos que possam precisar de acontecer, que possam estar a acontecer para dar atenção à digestão. E mesmo o processo de limpeza, digamos assim, lembro-me da autora Julia Enders, do livro A Vida Secreta dos Intestinos, ela falar na Senhora das Limpezas dos Intestinos, e eu nunca me esqueci aqui quando nós ouvimos muitas vezes aqueles barulhos nos nossos intestinos, é a Senhora das Limpezas, está ali de volta, não é? Não é propriamente a dizer que nós estamos com fome. Pode até haver um momento em que possa ser, mas geralmente não é. É a Senhora das Limpezas a trabalhar e precisa de acontecer aquele trabalho. O que acontece muitas vezes é que nós vamos pegar em mais alimento e dar mais alimento ao nosso corpo. Então ele não pode continuar aquelas limpezas e ele precisa de dar atenção àquele alimento que chega. Por tudo isto e por muito mais, o que acontece muitas vezes é que temos o nosso intestino inflamado porque a comida vai apodrecendo ali, não é? E ela não tem tempo para ser digerida e vai se acumulando mais e mais e mais e vai fermentando e vai, sim, criando bactérias, e muitas bactérias são úteis nos nossos intestinos, outras não é? E inclusivamente muitos daqueles bichinhos que surgem, não bactérias, aqueles mais comprimidos que surgem nos nossos intestinos, surgem precisamente resultantes desta putrefação, digamos assim, desta não digestão correta dos alimentos. Há diversos outros processos e órgãos do nosso corpo que muitas vezes não funcionam tão bem porque o corpo não tem disponibilidade para fazer aqueles outros processos que precisam de acontecer, não é? Porque está ocupado a tentar digerir tudo aquilo que nós lhe damos. Então, isto funciona ao longo de toda a nossa vida. No entanto, se há épocas em que nós sentimos ainda mais este peso de quantidade de alimentos que nós ingerimos ou do tipo de alimentos que nós ingerimos e que são mais indigestos, de mais difícil digestão e que nos trazem mais aquela sensação de inchaço e de mal-estar, não é? Então pode ser muito útil nós fazermos algo como um jejum intermitente. Por exemplo, não precisa fazer jejum, é mais eficaz. Um jejum intermitente é algo como não comer desde alimentos sólidos desde o jantar, seja a que horas ele tenha sido, não é? Convém que seja mais cedo para depois dormir e ser mais rápido o processo, mas seja a que horas for, é contar com essas horas todas para a frente, não é? Então, a partir do momento do jantar em que fez a refeição sólida, a última do dia, contar 12 horas daí em frente, não é? E só comer algo sólido e mais difícil de digestão 12 horas depois. Então, imagine que a refeição possa ter sido às 8 da noite, então faça ali um períodozinho de espera, não é? E antes das 10 da manhã não coma nada sólido. Pode consumir sumos, não necessariamente de frutas, embora eu faça de frutas na mesma. Não o sumo purés de frutas, não é? Ponho as frutas todas lá para dentro do triturador, quer dizer, inteira, não é? Com casca e tudo. Ponho a fruta inteira, não espremo só o sumo e consumo aquele puré de frutas, assim. Então, eu uso da mesma forma, embora demore mais para fazer a digestão, mas também não como muito cedo, depende de várias coisas e também não é sempre da mesma maneira. Depende muito como nos sentimos também, não é? Eu gosto de seguir um bocadinho como me sinto no momento. Mas o mais adequado é beber uma água de coco, por exemplo. Nós não temos aqui um acesso tão facilitado à água de coco fresca, não é? Do coco natural, não empacotado, não engarrafado, porque não é de todo a mesma coisa, mas pode ser, por exemplo, fazendo uma água, um sumo com pepino, com algo assim mais verdinho, para poder nutrir-se de alguma forma, mas sem ser pesado para os seus intestinos, para o seu aparelho digestivo. Então, esta pode ser, por isso é que eles são tão bons como detox, não é? O objetivo é dar tempo a que o nosso corpo faça a digestão e tenha tempo também, porque lembre-se, aquele jantar, dependendo daquilo que comeu, pode demorar até 18 horas de digestão, não é?
Então imagine que é algo mais leve, vegetais, por exemplo, e que não consome leguminosas à noite, os grãos à noite, não é? E destas 12 horas, 6 horas são para fazer a digestão daquela refeição que não foi tão pesada assim, não é? De tão difícil digestão, tão longa digestão. Então 6 horas depois é que nós entramos naquele estágio, naquele estado em que o corpo está disponível para fazer tudo o resto que precisa de fazer, para se curar, para se regenerar, para se reequilibrar, e está a fazer todas as limpezas necessárias internamente e vai fazendo estes processos que são tão necessários à nossa saúde e ao nosso bem-estar. Saúde física e saúde psíquica também, que é muito importante, uma depende da outra, estão interligadas, e não é porque nos sentimos bem emocionalmente ou psiquicamente se nos sentimos bem fisicamente, não, é porque não há forma de destrinçar as duas. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro. Então, a maior parte da serotonina que é libertada no nosso intestino. Então a saúde do nosso intestino é vital, físico, para a saúde da nossa psique. Então é importante nós darmos tempo para que esteja bem, para que se recomponha todo o nosso organismo. Então, daí que este jejum intermitente feito nesta altura após as festas, feito diariamente durante algum tempo, é fantástico para essa limpeza, para esse detox. Mesmo que não goste, não queira fazer jejum, que isto não lhe faça nenhum sentido, que sinta que ache que não caiba na sua rotina, porque cabe sempre. Quando nós queremos, where there's a will, there's a way, não é? Então, sempre que há uma vontade, nós conseguimos criar a forma de o fazer acontecer. E nós arranjamos muito facilmente desculpas para fazer o que quer que seja que nós queremos mesmo muito fazer, assim como arranjamos muito facilmente desculpas para não fazer algo. Especialmente quando existe algum ganho secundário, não é? Nem que seja pelo conforto de estar sem fazer nada, ou porque alguma coisa nos traz algum prazer, mesmo que ilusório ou temporário, não é? Como o prazer que nós sentimos com um doce ou um salgado, um frito de Natal, sei lá, ou uma travessa deles, não é? E sem pensar no pós. Então, mesmo que nada disto lhe faça sentido ou que não queira incluir na sua rotina, pelo menos uma forma de ajudar a limpar aqui o organismo é aligeirar nos alimentos que come, procurando comer mais daquelas coisas que são o menos processadas possível ou o mais natural possível, o mais da época do lugar onde se encontra, para ser o mais adequado às necessidades do seu organismo, porque está naquele clima, naquela região, não é? E o mais levinho, de mais fácil digestão possível. Então não quer dizer que não façam uma ou outra refeição que possa ter uma digestão mais prolongada, mas procure fazer o máximo possível de refeições logo a seguir a esta fase de festas, o mais ligeiras, o mais levinhas, o mais... não é? Aquelas refeições que nos fazem sentir bem, são leves, saciam, mas podemos até comer mais vezes dependendo do que for. Se for, por exemplo, mais sumos verdes, pode ser mais vezes ao longo do dia. É uma espécie de jejum de outra forma, não é? Permita que o seu corpo tenha tempo, tenha espaço para cuidar de si. Se existem momentos em que se sente mais pesado, mais inchado e quer fazer alguma coisa contra isso e não sabe exatamente o que é, experimente fazer um jejum intermitente, experimente insistir mais nos batidos nos sumos verdes para ajudar o corpo a se desintoxicar. E neste sentido é porque tudo aquilo que vai ali ficando e se acumulando é, digamos que, lixo, é desperdício que está lá dentro, mas que precisa de ser libertado. Há quem vá um bocadinho mais longe, e eu diria que não é ir longe, é adequado quando precisamos limpar o nosso organismo. No entanto, não era tanto por aí que eu queria ir, mas já comecei a falar nisso, agora falo. Os enemas são muito bons para limpar o que temos no organismo, porque temos muito deste lixo, muito desperdício acumulado por fazermos uma alimentação assim tão insistentemente, digamos assim, pesada no nosso dia-a-dia. Tudo isso vai ficando aqui. E a Nossa Senhora das Limpezas, coitada, não tem mãos a medir, porque não tem tempo para fazer isso, porque precisa de ajudar na digestão. Então, muitas vezes, aquilo que nos ajudaria a fazê-lo seria não só o jejum, porque não estamos a pôr mais, então vamos libertando naturalmente aquilo que já lá está,
mas bebendo muita água também ajuda nesta eliminação, através da transpiração, através da urina, através das fezes, mas também os enemas ou os vulgos clisters, apenas com água ou com café, para poder deitar fora o lixo, o desperdício que está a mais. E parece um assunto de caca, mas na verdade é da nossa saúde que nós estamos a falar e é muito importante. E pronto, é isto. São estas as dicas que tenho para te deixar. Espero que possam ser úteis de alguma forma. Espero que te sintas melhor depois destas festas. Mesmo hoje sendo dia de Reis, eu não sei como é a tradição aí na tua casa. Pronto, é isso. E espero que lhe seja útil aí desse lado, de alguma forma. Por hoje é só. Até breve e tenha um dia feliz.